Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, galera do Comentaléu! Estamos entrando no ar para falar muito de Vasco da Gama a partir de agora. As primeiras despedidas já começaram. Vamos falar de um jogador aí que se despediu, depois apagou nas redes sociais aí a despedida do Vasco, mas a gente já sabe que ele não continuará no Vasco. Vamos falar sobre a situação do Cano. Cano vai pro Cruzeiro, não vai? Já tá começando aí as especulações, as temporadas da especulação. E vamos falar também sobre a situação da Carol Paifer, que deve se encontrar com a diretoria do Vasco aí nessa sexta-feira e também está organizando aí uma pesquisa para saber o consumo do torcedor vascaíno, e eu quero que vocês entendam por que essa pesquisa, porque muita gente perguntou aí qual é o intuito, e a gente vai falar também sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco, as despedidas, Cano e Carol Paifer. Sobe a vinheta! Estamos no ar, hein? Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Vocês já viram aí no início que tem muita informação. Vamos falar das despedidas, vamos falar de Cano, vamos falar de Carol. Enfim, antes, mandar aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado por você que assiste, por você que curte, por você que compartilha e que se inscreve no nosso canal. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está chegando agora pela primeira vez no Comentaléu Vascaíno, seja muito bem-vindo, e se você gostar, como eu sempre digo, né, a gente está quase chegando a 3 mil inscritos, é muito importante que você se inscreva também, para que a gente bata essa marca aí, importante para o canal Comentaléu. Então, assiste o vídeo, depois do vídeo gostou, dá essa moral, se inscreve aqui no nosso Comentaléu Vascaíno. Olha... Vou iniciar falando sobre a Carol, né? Porque eu acho que é o assunto do momento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a despedida, sobre Germancano também, que já surgiu mais uma especulação. Toda semana surge uma especulação do Germancano, mas enfim, vamos iniciar falando da Carol. Olha, a Carol tá no Rio, inclusive aí deu uma palestra para o Banco do Brasil, né? Falando sobre empreendedorismo, quase não sai. E olha, ela deve se encontrar aí com a diretoria do Vasco, com o Vitor Roma, com alguns outros diretores e vice-presidentes e também com o presidente Jorge Salgado. Inclusive, ela aí organizou uma pesquisa, né, que quem está nas redes sociais está vendo. Inclusive, eu coloquei na aba comunidade aqui para você responder lá, para entender o consumo do torcedor vascaíno. E olha, o que é que vai acontecer? O que é que essa pesquisa vai ajudar e por que vai ter a situação da reunião? A reunião é muito para entender a situação do Vasco e para poder trazer ajuda. Como assim, Léo? Poder trazer possíveis parceiros, estreitar as relações, entender o que é que está acontecendo dentro do Vasco. Por isso que ela vai também fazer esse almoço, né, em São Januário, conversar com todos aí que envolvem a diretoria do Vasco da Gama. E o que é que acontece? O que é que vai acontecer, Léo? Por que teve essa pesquisa? Por que perguntou a gente aí de situação de Uber, de aplicativo e tal, de seguro de vida? O que é que aconteceu? Olha, com essas perguntas, possivelmente, algum daqueles que estão ali naquelas pesquisas devem ser parceiros, possíveis parceiros, potenciais parceiros, e por isso a Carol fez aquela pergunta. Por quê? A partir do momento que ela vê o perfil do torcedor vascaíno, ela sabe aonde o torcedor vascaíno consome, quais são os parceiros que podem vir para o Vasco e dar um retorno financeiro tanto para o Vasco quanto para os parceiros. Então isso é uma estratégia de mercado. A Carol usou uma estratégia que não é muito utilizada no futebol, e às vezes eu até critico, falei isso em uma live, né? Que às vezes chega um patrocínio no time e é uma coisa que não é nem um segmento que a torcida do time usa, e a Carol fez isso para saber qual é o perfil do consumo do torcedor vascaíno, para poder fazer possíveis parcerias boas para o investidor e boas também para o Vasco, que sai ganhando com o seu torcedor, sendo muito importante nisso. Então, por isso que essa pesquisa da Carol aí é mais ou menos o que eu entendi desta situação. Mas enfim, agora vamos falar de futebol, né? Falamos da Carol, de tudo isso aí que envolve o Vasco. Despedidas no Vasco da Gama, 2 despedidas hoje, inclusive Andrei, segundo informou aí o Globoesporte.com, foi até o CT se despedir de jogadores, de funcionários. O jogador não deve continuar no Vasco da Gama. Havia uma conversa aí do Inter, parece que esfriou um pouquinho lá a situação lá do Inter, mas o Andrei não irá continuar no Vasco da Gama. Foi lá se despedir, fez questão de se despedir dos colegas, dos amigos, já que o Vasco deve viajar para Londrina aí em breve, também dos funcionários do CT. Então, o Andrei aí fechando a sua passagem do Vasco, lembrando que o Andrei é vascaíno, mas o que é que acontece?
não tava mais com clima. É como eu falo do Castan aqui, gente. Não tem clima, não tem como continuar. Eu acho que tem que buscar novos ares, bom para ele, bom para o Vasco da Gama. Muita gente perguntou: ah, Léo, o Vasco não vai ganhar nada? Se para onde ele for, posteriormente ele for negociado para o exterior, para qualquer outro lugar, o Vasco tem um mecanismo de solidariedade, já que o jogador aí foi formado no Vasco da Gama. Outro jogador que se despediu, esse daí eu estava atento, mas não consegui tirar o print, aí você vou ficar devendo isso para vocês. Foi o Valber. O Valber hoje pela tarde, eu acho que ele se atrapalhou, não sei o que foi que aconteceu. Ele postou uma despedida do Vasco. Postou uma foto com a camisa do Vasco, inclusive essa foto provavelmente deve ter sido no jogo contra a equipe do Náutico, falando que agradecia primeiramente a Deus, depois aos funcionários e dirigentes do Vasco e também torcedores. Só que o Valber, minutos depois, excluiu essa postagem, mas todo mundo já sabe que o Valber vai sim sair do Vasco da Gama, então fez essa despedida aí, mas depois alguém deve ter alertado a ele, ó, espera aí a situação do seu contrato terminar, e o Valber aí então, apagou essa publicação onde ele agradecia a torcedores, agradecia também a dirigentes e também agradecer a Deus pela oportunidade de ter jogado no Vasco da Gama. Olha, eu deixei para encerrar esse vídeo porque eu sei que muita gente quer saber, foi o assunto do dia, falando sobre Germancano. A gente sabe que todo dia surge uma nova especulação com o Germancano, a gente sabe que está muito complicada essa situação da rescisão. E voltamos a falar sobre isso. Hoje, segundo informações que vêm de lá de Minas, o Germancano estaria na lista de reforços do Cruzeiro para o ano de 2022. E muita gente quer saber qual a situação de Germancano no Vasco. Eu já falei até 2 vídeos anteriores aí, né, sobre isso. Que o Germancano quer ficar, que tem esse interesse também de até reduzir o seu salário, mas o que pega é aquela dívida que ele tem, né, por causa da questão cambial. Teve uma alteração muito brusca de quando ele veio para agora, né, o dólar quando ele veio, se eu não me engano, era 4,60, agora já estamos a 5,60 nesse momento que eu estou fazendo o vídeo. E o que é que acontece? Tem essa dívida aí de pouco mais de 3 milhões. Ele até aceita a redução do contrato, mas o negócio é o pós. Segundo informações que a gente vem apurando, e a galera da Atenção Vascaína também falou sobre isso, ele teria um interesse sim, mas que para em 2023 o Vasco subindo para a Série A, esses valores fossem reajustados e o Vasco pudesse pagar a dívida para ele. O Germancano gosta muito do Vasco, tem uma gratidão enorme, principalmente a torcida do Vasco, quer ajudar, mas depende muito da diretoria. Se a diretoria disser que ele vai continuar, renova seu contrato, abaixa o seu salário, mas para que tenha uma cláusula automática subindo para a Série A, os valores voltem ao patamar que ele quer. Porém, vai depender dessa situação. O José Constanzo, que é o representante do Germancano, deve vir aí ao Brasil na próxima semana para conversar com a diretoria do Vasco para saber o que é que vai ter, se vai continuar ou não. Então, a gente vai ficar esperando, mas até o momento são todas especulações. Ah, Léo, e se ele for para o Cruzeiro? Foi mérito de quem teve a informação, mas nesse momento não tem nada sobre Germancano sair ou não. Está focado nesse último jogo e deve ir aí para Londrina para fazer esse último jogo do Vasco pela Série B. E pode ser até, quem sabe, o último jogo do Germancano com a camisa do Vasco da Gama. Então é isso. Saudações vascaínas, muito obrigado a todos que estiveram aqui nesse vídeo. Muito obrigado a você que chegou até o fim. Aquele abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!